Fala galera, nesse segundo episódio nós vamos falar sobre o segundo nível do aprendizado, o intermediário. Agora que você já formou suas bases sólidas nos principais conteúdos do Enem e dos vestibulares, você está apto a pertencer ao segundo nível do aprendizado. Qual é a diferença do aluno que está no nível básico para o aluno que já pertence ao nível intermediário? O aluno do nível intermediário, ele já não tem mais problemas consideráveis com conteúdos básicos. Ele já conseguiu formar toda a base necessária da matemática, da biologia, da química, da física, etc. Isso ele já está bem safo. Ele já consegue ir bem, não excelente, bem, nas principais provas que ele realiza, nos principais simulados que ele realiza, porém, ele ainda tem alguns importantes gaps. O que são os gaps? São lacunas em conteúdos específicos. Então, a base da matemática dele tá ok, tá bem bacana. Mas análise combinatória, quando cai um tipo específico de exercício que envolve análise combinatória, o cara sempre erra. E justamente esse tipo de exercício tem uma cobrança significativamente recorrente, sei lá, vamos lá, no Enem. Putz, então ele não pode dar mole. Ele nunca vai conseguir atingir níveis efetivamente avançados de resultados, de conhecimento, de aprendizado, se ele não ultrapassar, se ele não conseguir sanar esses gaps nos conteúdos específicos. Geralmente o aluno de nível intermediário, ele já tem uma média de acertos quando ele vai fazer um simulado, quando ele vai fazer uma lista de exercícios, entre 50% a 80%. Isso é uma dica bem legal para você conseguir, descobrir o seu nível. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem um link de um formulário que você pode preencher para saber em que nível de aprendizado você se encontra, básico, intermediário ou avançado. As estratégias de estudo para quem se encontra no nível intermediário mudam em relação ao nível básico. Por exemplo, dica 1. Agora, você não tem mais necessidade de estudar todos os conteúdos por um livro. Por quê? Porque se a base está bem formada, a apostila já traz o conteúdo mastigado. Realmente só os tópicos mais importantes, aqueles spots de conteúdo que você não pode deixar de ter contato com mais frequência. Então a apostila no nível intermediário passa a ser uma grande aliada de suporte para revisões de teoria. Dica número 2. Fazer resumos passa a ser uma estratégia muito interessante para o seu desenvolvimento dentro do nível intermediário. Como você já assistiu às aulas básicas, como você já formou toda a base daquele conteúdo, agora nesse segundo nível, você tem a capacidade de, com as suas próprias palavras, sabendo reconhecer o que dentro da massa daquele conteúdo de fato é mais relevante, de fato é mais importante. Até porque você sabe que resumo não é transcrição de livro, não é transcrição de aula, não é transcrição de apostila. É a compilação das ideias mais importantes dentro de cada assunto. Ah, agora eu entendi! E agora você está apto a fazer resumos que vão ser importantes aliados na hora de você revisar as matérias. Dica número 3. Você precisa aumentar significativamente o número de exercícios realizados a cada novo conteúdo. Agora, diferentemente do primeiro nível, você já não gasta mais tanto tempo para fazer exercícios, porque você já tem mais conteúdo, a sua bagagem já é maior. Então você pode aproveitar esse fluxo favorável para potencializar a sua prática, principalmente nas disciplinas de exatas, em que não adianta ficar lendo e relendo conteúdo de função de primeiro grau se você não está praticando 50, 100 exercícios daquele assunto. Então, valorize esse tempo a mais, essa bagagem favorável para fazer o maior número de exercícios possíveis. Agora, eu quero te dar uma dica de ouro. Para você avançar de nível, chegar ao último nível de aprendizado, aquele que vai te deixar na porta da aprovação,
você precisa estar especialmente mais atento aos seus erros. Porque lá no primeiro nível, tudo era novidade. Toda aula te agregava muita coisa nova, toda a folhinha de exercícios te agregava muita novidade. Agora já não é mais assim. No, God! Agora você já começa a esbarrar em muita coisa que você já sabe, que você já conhece. E o que vai te aprovar não é exatamente o que você já sabe, mas o que você ainda não sabe. Então os erros, eles vão funcionar como bússolas. Toda vez que você faz uma lista de exercícios, o que você erra é o que aponta o gap dentro daquele conteúdo específico. Onde você tem que voltar na apostila para estudar um pouco mais a teoria, onde você tem que ficar mais atento na aula, o que você tem que revisar e aprofundar mais. Então você precisará estar muito atento aos seus erros. Os simulados serão ferramentas analíticas extremamente importantes no nível intermediário. Em todos os níveis e no nível intermediário, eles vão ser uma chave de virada para o próximo nível. Por quê? Porque quando você faz os simulados, você não simplesmente corrige, conta o seu número de acertos e fica felizinho ou tristinho porque você foi bem ou mal. Você faz uma análise técnica, precisa, que é o que a gente chama de autodiagnóstico. Você vai corrigir o seu simulado e você vai identificar: errei a questão número tal de matemática. Qual o motivo do meu erro? Putz, conteúdo. Eu sempre vacilo nesse tipo de conteúdo. Ele, inclusive, é um erro recorrente. E aí você não pode simplesmente falar: ah, tá bom, já entendi que eu sempre erro e tudo bem. Não, você tem que atacar aquele tipo de erro. Você tem que aprender com aquele erro para que você não volte a errar. E à medida que você vai sanando esses gaps, à medida que você vai preenchendo essas lacunas, você vai cada vez mais reforçando as suas bases e se aproximando do maior fluxo de performance que um estudante pode atingir. Daqui a pouquinho, o próximo vídeo vai estar cabendo como uma luva para você. Terceiro nível, avançado. Te espero lá. Beijo!